Boa tarde, turma. Hoje a nossa aula do nono ano de História vai começar de maneira diferente. Eu desafio vocês a me dizer qual é essa palavra. Como vocês podem observar, ela está embaralhada. E qual é a importância da compreensão dessa palavra para o nosso conteúdo. Então, vocês têm até o final da aula para me dizer qual é a palavra e qual é a importância dessa palavra para o nosso conteúdo. Quando descobrirem, por favor, mandem no privado qual é a palavra e qual é a importância. Através de áudio, você pode fazer isso. Turma, boa aula e até a próxima. Boa tarde, boa tarde. Hoje a nossa aula, na verdade, vamos dar continuidade à aula passada. Nós vamos falar sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Então, vamos começar a nossa aula. Mas é importante, turma, que cada um de vocês pegue o seu material, módulo, caderno, lápis, faça as anotações necessárias para fundamentar o aprendizado de vocês. Procure estar no local que seja tranquilo, silencioso, para que esse aprendizado seja ainda melhor o que você irá fazer. Então, vamos recapitular a aula passada para podermos entender como se deu o governo de Juscelino Kubitschek. Em 1951, Getúlio Vargas voltou ao poder, dessa vez por meio de uma eleição democrática. Apesar de ter sido apoiado pelo povo, ele começou o seu governo fazendo medidas populistas, fazendo com que o povo, nas suas medidas, no seu governo, fosse, entre aspas, privilegiado. Porém, aconteceu que, mesmo sendo apoiado pelo povo, seu governo foi marcado por greves, inflação e muitos opositores que pediam que ele renunciasse. Em vez de renunciar, infelizmente, ele se suicidou-se na madrugada do 24 de agosto de 1954 e o seu vice, então, vice-presidente Café Filho, assumiu o poder de 1954 a 1955, quando houve novas eleições. E em janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek assume o poder, como era popularmente conhecido, JK. Ele toma posse do governo e o seu governo é marcado por certa estabilidade política, pelo esforço de modernização tecnológica, pelo incentivo à indústria automobilística e pela construção de uma nova capital instalada no interior do país. Entre outros motivos, para que ficasse em uma posição central em relação a outras regiões do Brasil. Apesar de ter sido um período de industrialização crescente, quando estiver falando rápido, gente, dê um toque aí, período de industrialização crescente e altos índices de desenvolvimento econômico, nem todas as camadas da sociedade foram beneficiadas, pois houve uma alta inflação e o aumento da dívida externa. O seu governo começa com essas medidas, incentivo à industrialização automobilística, construção de uma nova capital. Mas essas medidas do seu governo, do governo de Juscelino Kubitschek, elas não atenderam por completo a população brasileira. E quando ele assume o governo, ele desenvolve um plano, vamos dizer assim, um plano estratégico para efetivar tudo aquilo que ele tinha em mente de como governar o Brasil, de qual era o tipo de governo que era necessário. Então, ele, muito estratégico e demonstrando habilidade política, ele foi capaz de catalisar e conciliar interesses de diferentes setores da sociedade. Infelizmente, ninguém agrada a todo mundo, não é? Um dos seus planos foi o plano de metas. Uma das principais propostas do governo de JK era acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil. Fazendo isso, como se fazia isso?
desenvolvendo a indústria automobilística, construindo a capital do país, que estava no centro, tornando ela, fazendo com que, a partir da construção de Brasília, que posteriormente nós vamos conhecer como se deu, a partir da construção de Brasília, houvesse uma interligação de Brasília com as outras regiões. E isso ia fomentar o desenvolvimento de estradas, de ferrovias e tantas outras medidas que foram criadas justamente para fazer com a interligação da capital do Brasil com o restante das outras regiões. Mas voltando, ele teve uma proposta de governo que era acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil. Acelerar de que forma? A partir do seu plano de metas. Que plano era esse? O governo adotou um slogan que afirmava que o país cresceria 50 anos em 5. O plano de meta foi um dos maiores destaques do governo JK, pois previa grandes investimentos em áreas essenciais para o crescimento da economia, como os setores energético, industrial e de transporte. Nós vimos o quanto a construção de Brasília já fazia com que esse fator, o setor do transporte, se desenvolvesse, pois para fazer a interligação de Brasília com outras regiões, foi necessário desenvolver várias áreas da sociedade, várias áreas de atividade, e uma delas foi o transporte. Ele também já planejou, dentro do seu plano de meta, fazer com que o país tivesse um desenvolvimento industrial. E a aposta no setor industrial foi a indústria automobilística, fazendo com que houvesse crescimento nesses setores. E um outro setor também focado pelo governo de Juscelino Kubitschek foi o fator energético no desenvolvimento de indústrias, ou de hidrelétrica, desculpa. Dessa maneira, durante a gestão de Juscelino, a produção industrial brasileira cresceu, gerando milhares de empregos. Diversas empresas estrangeiras se instalaram no Brasil. Muitas delas produziam bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e automóveis, alterando os hábitos de consumo de muitos brasileiros. O que antes era quase impossível, tornou-se possível graças a esse desenvolvimento da economia brasileira, fazendo com que os setores de energético, industrial e de transporte pudessem se desenvolver quase que igualmente. Para atingir os objetivos do plano de meta, o governo recorreu a diversos empréstimos estrangeiros. Assim, mesmo com o crescimento econômico ocorrido durante o período, também houve um grande aumento da dívida externa do Brasil. Ou seja, para fazer com que o país crescesse 50 anos em 5 anos, ele precisou de capital de giro, ele precisava de dinheiro para fazer todos esses investimentos, para fazer com que o país se desenvolvesse dentro daquelas áreas que ele tinha proposto. Fazendo isso, ele tomou dinheiro emprestado, o que fez com que a dívida externa do país fosse lá para cima. Então, mesmo havendo desenvolvimento interno, a dívida externa brasileira, naquele momento, crescia muito, muito mesmo. Além disso, os anos finais da administração de Juscelino Kubitschek foram marcados por uma alta da inflação e pelo crescimento do desemprego, prejudicando grande parte da população brasileira. Então, o que acontece? Nas etapas finais, nos anos finais do seu governo, esses setores que foram desenvolvidos, eles não tiveram força, eles não estavam fundamentados para que eles pudessem caminhar com as próprias pernas. O setor industrial, energético e o setor de transporte precisaria de uma economia uma economia federal, uma economia do todo o país, para que todos esses setores continuassem se desenvolvendo. E isso fez com que houvesse um grande desemprego e uma alta da inflação. Por conta. E aí, piorando a situação, a nossa dívida externa estava crescendo exorbitantemente,
O que acontecia é que, ao final do seu governo, ele já não tinha como manter todo esse desenvolvimento. Mas vamos conhecer uma outra parte também do seu governo. Vamos lá? Isso. Plano de meta, como já falei, foi um plano em que ele se propôs desenvolver o país 50 anos em 5. Para isso, ele tomou dinheiro emprestado, fazendo com que a nossa dívida externa tornasse exorbitante e fazendo com que houvesse desenvolvimento, porém, houve também os estragos desses empréstimos, os estragos de não poder manter esse desenvolvimento daquele momento. E com isso, nas etapas finais, como eu acabei de mencionar, houve, já no finalzinho do seu governo, uma alta inflação e uma grande onda de desemprego, justamente por conta dos setores que não tinham mais como se manter, como se desenvolver sem, vamos dizer, entre aspas, sem a ajuda do governo, por assim dizer. A construção de Brasília. Um dos principais pontos do plano de meta era a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, uma nova cidade a ser construída na região do Planalto Central do Brasil. E como eu já havia falado, a construção de Brasília foi extremamente planejada, estrategicamente ela estava ao centro justamente para fazer com que houvesse uma interligação de outras regiões com a capital do Brasil, e isso nós vamos perceber dentro do nosso conteúdo, na nossa leitura minuciosa. Brasília fazia parte de um projeto de interligar diferentes regiões, como eu já havia falado, a intenção de promover o crescimento da densidade demográfica no interior do Brasil, além de estimular o desenvolvimento econômico nessas regiões. Pois, fazendo a interligação de Brasília com as outras regiões, o que acontecia? Ele fez com que todos os setores agregados a essa construção também tivessem um crescimento. Transporte industrial, construção civil, e fazendo com que muitas pessoas foram participar da construção de Brasília, chamados de candangos. Essas pessoas, elas não ficaram morando na cidade, no Distrito Federal, em Brasília mesmo, mas elas foram sendo, mesmo que empurradas para as cidades próximas, para os arredores, as chamadas cidades satélites de Brasília. O projeto urbanista de Brasília foi desenvolvido por Lúcio Costas e diversos projetos arquitetônicos da cidade foram planejados por Oscar Niemeyer. A construção da nova capital teve início em 1956, atraindo milhares de operários de diferentes regiões, principalmente do Nordeste, em busca de trabalho, e esses operários ficaram conhecidos como candangos. Muitos desses não voltaram para os seus locais de origem, afinal da construção de Brasília. Não voltaram porque viram perspectivas melhores de vida e acabaram ficando justamente por conta dessa possibilidade de uma melhora de vida. E, como já havia falado, por causa da falta de uma política que promovesse a integração desses operários, a nova capital, a maior parte deles não teve condições de habitar a própria cidade, que ajudou a construir, tendo que se deslocar para a periferia de Brasília, o que constituiu para a formação de cidades satélite. A inauguração de Brasília ocorreu durante o último ano do mandato de Juscelino, em 21 de abril de 1960. Apesar do clima de euforia difundido pela imprensa, que destacava a modernidade e a beleza da nova cidade, muitas pessoas criticaram a transferência da capital, pois ela distanciava a maior parte da população do centro do país, dificultando assim a mobilização popular para fazer reivindicação aos governantes, o que hoje isso não acontece. Mas no momento, Brasília como centro, como capital do país, fazia com que aqueles grupos que buscavam os seus direitos, que reivindicavam, que faziam passeatas, eles também ficariam mais distantes do distrito, da capital do país. Isso fez com que muitas pessoas criticassem a construção de Brasília no local onde ela foi construída. O que
muito interessante porque hoje nós vemos o quanto essa construção fez de fato com que as outras regiões se interligassem, mostrando a viabilidade dessa construção, mostrando pela sua beleza como esse projeto urbanístico fez com que a cidade de Brasília se tornasse uma das mais belas do Brasil e uma também das mais organizadas urbanicamente falando. Resumindo, hoje nós vimos em nossa aula de História o governo de Juscelino Kubitschek, como esse homem que prometeu no seu plano de meta fazer o Brasil crescer em 50 anos em 5 anos. Como este homem, no seu governo, fazendo com que a indústria se desenvolvesse, os setores energéticos e o de transporte também se desenvolvessem, como ele fez com que toda a sua construção tenha hoje o significado que tem em Brasília. Uma das principais metas dele foi a construção de Brasília, e por assim dizer, muito bem efetivada, e esse foi o governo de Juscelino Kubitschek. Espero que vocês possam fundamentar os seus estudos, fazendo as suas leituras, fazendo também as atividades propostas no roteiro, e até a próxima turma. Beijos!